Internet tá. E aí, rapaziada? Nós somos a voz do Brasil. Abrir a porta pra voar num bem te vi, sentir o sol se derramar igual dali, olhar um cantinho para o mar, lembrar ao dir todos que não puderam vir, pagar a brama pro gari, sentar no bar, dizer pro amigo chega aí e gargalhar, dar um abraço até cair, depois chorar. É isso aí, pessoal. Vamos chegando, que diretamente dos estúdios Polo Norte, localizados na Amazônia Brasileira e diretamente do Rio de Janeiro, está começando mais uma edição do nosso Convida Voz do Brasil, o podcast. É verdade, Convida Voz do Brasil Podcast, apresentação Neto, eu mesmo, ou o tiozão dos Foo Fighters, quinta-feira, 21 horas, ao vivo no YouTube. Hoje, por algumas dificuldades técnicas que tivemos, estamos com o programa postado de maneira ao final da nossa conversa, mas é ao vivo, estamos aqui com o nosso convidado de hoje, muito especial. Vamos deixar aqui o nosso... Deixar de compartilhar aqui a nossa... Não, deixa o nosso vídeo aí. Estamos aqui com o Rodrigo Lessa, grande músico brasileiro, que, de acordo com seu site oficial, compositor, arranjador, produtor musical, instrumentista, multi-instrumentista, no Wikipedia está multi-instrumentista, aqui tá, instrumentista, toca bandolim e violão, 6 discos solo gravado, atua nos conjuntos Nó em Pingo d'Água, um dos mais respeitados do choro brasileiro, com o qual gravou 6 discos, e também no Pagode Jazz Sardinhas Club, Prêmio TIM 2004, é verdade. O Rodrigo Lessa, que trabalhou como arranjador de diversos artistas como Ney Matogrosso, Ginga, Ivan Lins, Leila Pinheiro, e gravou com outros como Chico Buarque, Paulo Moura e Paulinho da Viola. Compositor que teve suas músicas gravadas e interpretadas por grandes artistas da música popular brasileira, como Paulo Moura, Zeca Pagodinho, Dona Ivone Lara, Joyce, Leila Pinheiro e uma galera toda, Edu Neves, Gabriel Improta, Thiago, cadê? Thiago do Bandolim, Nó em Pingo d'Água, Pagode Jazz Sardinha Club e outros. Rodrigo Lessa, seja bem-vindo ao nosso Convida. Boa noite, Neto. Muito obrigado pelo convite. Que é isso. A gente está muito honrado com a sua presença, Rodrigo. Foi até assim uma surpresa, não por você, mas uma surpresa você aceitar o nosso convite com tamanha importância para a música brasileira que você tem. A gente que teve a ideia de estar te convidando a partir daquela divulgação que tem no Facebook, do seu mais recente single, que é esse que está passando o clipe no nosso compartilhamento, para o Dia Nascer Aldir, e a partir daí a ideia de estar com você aqui para, como o nosso programa tem uma linha de estar tratando de assuntos da música em geral, na nossa música brasileira principalmente, você seria uma personalidade muito importante para estar conversando com o nosso pessoal, dando toda a sua experiência, contando todas as suas vivências e que serve muito para aquela molecada que está começando, aqueles outros músicos brasileiros entenderem, conhecerem um pouco dos bastidores da nossa música tão importante e tão rica. Vai lá, Rodrigo, fala um pouquinho com a nossa galera. Como que é? A gente colocou um roteirinho livre aqui para a gente estar conversando hoje, então vamos falar da história do Rodrigo um pouquinho. Vai ser bem uma conversa mesmo no estilo aqui da nossa classiqueira. Depois, com as histórias do Rodrigo. Depois a gente vai falar um pouquinho das redes sociais dele, que ele utiliza de uma maneira bem legal, o Facebook, o Instagram também, sempre colocando vídeos e conversando com o pessoal que está interessado na sua música e aqueles que vão conhecer a sua música. Depois a gente vai para o Pro Dia Nascer Aldir, que o Rodrigo está lançando mais recentemente. E aí a gente fala dos projetos futuros
do Rodrigo Lessa. O nosso programa de hoje que teve o apoio do pessoal do Rio de Janeiro, que é a cidade que o Rodrigo mora e ama, como ele fala nas suas participações na internet, a gente tem visto e fica muito feliz, a gente gosta muito do Rio de Janeiro. Morei um pouquinho aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E o Raiz Vegana, que é o Fred Souza, que é um guerreiro aí do meio das comidas veganas no Rio de Janeiro. Rodrigo, conta para nossa rapaziada, eu vou tirar o clipe agora para a gente conversar mais em tela cheia. Vou colocar aqui no BG para a gente, no outro equipamento. E aí você pode começar a falar com a nossa rapaziada, Rodrigo, sobre a sua história. Rodrigo Lessa. Então, eu assim, eu começo a me interessar pela música de uma maneira mais efetiva no final. Quando eu estava com aproximadamente uns 16, 17 anos, eu fui meio tardio nisso, né? E aí eu estava fazendo segundo grau, estudando, né? Acabei entrando para a faculdade de economia e era sempre esse convívio da música com uma outra atividade, né? Então, eu acabo que eu me formo, né, em economia, até passo para o mestrado na Unicamp, mas a música é sempre comigo. Ganhei um festival de choro, já tocava com gente, já fazia trabalho, e aquela vocação, né, para a coisa da música. E uma dúvida, né, se eu iria exercer a música. Na verdade, quem me colocava esse tipo de questionamento geralmente eram as namoradas, eram as mulheres, né? E acabou que eu tinha um amigo que era um colega de conjunto, o Márcio Luiz, toca cavaquinho. A gente formou um conjunto que chamava Chuva Fina, e a gente ganhou um festival de choro da Funarte com esse conjunto. E o pai dele trabalhava na Marinha Mercante e conseguiu um navio de passageiros que ia para Lisboa, que chamava Funchal, que era tipo um navio transatlântico, sabe? Que as pessoas antigamente faziam essa travessia, eles podiam levar toda a mudança, e também as pessoas gostavam de ficar no mar e tudo, porque a viagem durou uns quase 10 dias e tudo. Nossa. Né? E a gente foi tocando. Então a gente ganhou a viagem em troca de tocar. A gente tocava toda noite no jantar, no navio, né? Fazia um som instrumental, era mais instrumental, Rodrigo? Na verdade, a gente fazia instrumental e cantado, porque no grupo também tinha o Tércio também cantava, foi o Luchar também no contrabaixo. E aí a gente chegou em Portugal, a gente trabalhou bastante lá, gravamos com alguns artistas famosos, como Vitorino, né? E a gente trabalhou muito, fizemos muito show em Lisboa, e depois a gente vai para Copenhague, e também a gente ficou um tempão lá trabalhando. Eu volto para o Brasil, tendo a experiência de ter me dedicado exclusivamente à música, né? E aí eu tinha uma militância política por conta até da minha coisa familiar. Meu pai tinha uma atividade política grande. E acabou que a gente trabalhou muito na campanha das diretas já. Na verdade, assim, eu faço parte de um grupo que organizou a primeira manifestação pelas diretas já. Seu pai, só abrindo parênteses, o lendário economista carioca brasileiro, o Carlos Lessa. Isso. É só para a galera localizar, né? Você seguiu também, eu não sabia dessas suas... seguir também os passos na economia, não estava atento a essa informação, que você tinha seguido esses
esses iniciais passos, né? É. E aí a gente fez essa coisa, e inclusive o conjunto chamava-se Camisa Amarela, porque tinha a ver com aquela música do Chico, né? Quando eu vi todo mundo na rua de blusa amarela, e que tinha a ver com a campanha das diretas já, né? E, aí quando eu volto para cá, o Rafael de Almeida Magalhães, que tinha sido convidado, foi convidado para ser, desculpa, ministro da Previdência do Sarney. Eu tinha trabalhado na campanha dele, ele me chamou para trabalhar como assessor dele. E eu trabalhei lá uns 8 meses, mas depois eu desisti disso, eu resolvi me dedicar para a música profissional. Eu volto para o Rio e começo a estudar com o Sérgio Benevenuto, que foi professor de uma opção de gente boa, grandes músicos, assim. E aí, pouco tempo depois, o Marcos Suzano me chama para entrar no Nó em Pingo d'Água. Aí eu entro no Nó em Pingo d'Água, o Nó em Pingo d'Água estava gravando um disco que chamava Salvador, que o Mário Sérgio fez os arranjos e tudo, e que era um disco de um repertório exótico ao choro, entende? De compositores que não eram de choro, com um grupo de uma formação chorística. Aí foi disso, aí eu fui indo embora. Aí entrei também na Orquestra de Cordas Brasileiras, eles acabaram gravando uma música minha, e a gente entrou, ganhou prêmio Sharp com o Nó, ganhei prêmio Sharp com a orquestra, a gente participou do festival, já nem lembro, era um festival de jazz importante que tinha. Aí depois assim, eu formo o Pagode Jazz Sardinhas Clube com o Eduardo Neves, que era já um parceiro, um colega da época da economia, né? Quando eu volto da Europa, o Edu estava já também super enlouquecido, apaixonado pelo Hermeto Pascoal. E esse grupo Chuva Fina tocava o Marcos Suzano, que a gente ganhou, né, o festival. E aí foi isso, aí eu fui fazendo meus discos, aí o Pagode Jazz lança o disco, o Nó em Pingo d'Água lança o disco Receita de Samba, que foi um disco que sacudiu a história do choro, que eu fiz, eu tive uma participação importante como arranjador, de reharmonizar o jacó, de mexer na forma, incorporar improvisação e também elementos da música pop e de harmonia. E aí fui embora. Aí fui Muito, fazendo coisa. né, até, né, chegar até aqui. Eu acho legal muito assim esse seu lado de arranjador, os seus, esse detalhe da sua carreira, né, que podemos falar assim que é o arranjador, ele é como você estava falando no papo com a Manu da Cuíca, acho que na semana passada, quando vocês estavam para lançar, né, o single, e contando os bastidores dessa criação, né, que vocês fizeram conjuntos, e todas as histórias da sua história musical. E é muito importante a gente estava numas conversas nesse final de semana com os amigos e falando sobre música, e a gente cai nisso sempre, como é importante você conhecer a história da música e por trás da música, as origens das letras da música, da parte instrumental da música, de como surgiu a introdução, como você conta ricamente naquela conversa, então a gente já indica para o pessoal que está assistindo aqui para procurar dar um pulinho lá no Instagram do Rodrigo para ver essa conversa com a Manu da Cuíca sobre o Pro Dia Nascer ao Dia, que é muito legal assistir. Acho que eu já assisti 2 vezes essa conversa, porque vou confessar para você, Rodrigo, como eu falei com você fora do ar aí, a gente tem a nossa origem musical e a nossa história musical no rock brasileiro, rock internacional. Então, quando você aceitou o convite para Convida, eu tremi nas bases, de verdade. A gente pode ter são estilos muito que caminham separadamente de uma maneira na história musical mesmo do Brasil, mas
como você mesmo, você até citou deu algumas citadas no rock durante a conversa com a Manu, e da rebeldia do rock e tal, e a gente vê muito isso também, não de rebeldia, mas que a música popular brasileira, mesmo, por exemplo, nessa letra do Pro Dia Nascer Aldir, buscando abrir os olhos das pessoas através do que está sendo cantado sobre algumas situações, como, por exemplo, no caso do Pro Dia Nascer ao Dia, a gente pode, como vocês citaram bem, o paralelo com essa pandemia que a gente vive, o planeta Terra vive. Então, tipo, isso é muito importante na música, qualquer estilo que seja, rock com certeza, funk americano, o pagode, o chorinho, a música popular brasileira em geral, outros estilos de música, todos têm a sua história por trás da música. Então, muitas pessoas, a maioria das pessoas que não entendem muito o que acontece no meio musical que não vai para música boa, as músicas boas, que todas essas podem ser consideradas boas músicas, entendeu que o artista ou os artistas envolvidos estão querendo passar de mensagem. Fica às vezes muito simples o meio que a gente vive agora, musical, o que, entre aspas, faz sucesso, que é chamado de sucesso, ou número de streamings, número de downloads, número de plays. Isso atualmente está muito, a gente pode falar assim, muito, eu não sei nem que palavra usar, Rodrigo, mas tipo, minimiza muito o trabalho de pessoas. Eu acho que a escuta, tem até um livro que fala, eu acho que, eu não sei se é o Ouvido Pensante, eu acho que chama-se Ouvido Pensante. Eu li esse livro, gostei muito. São várias camadas de escuta, né? E de significação, né? Então, assim, é como se, por exemplo, eu falo um exemplo assim que eu acho bem interessante. Uma vez mas isso já aconteceu várias vezes. Eu mando uma música instrumental para uma pessoa. A pessoa diz assim: ah, muito legal, mas cadê a música? Veja bem, eu mandei uma música instrumental e a pessoa me pergunta: cadê a música? O que ela está me dizendo? Ela está dizendo que ela ainda não conseguiu separar na escuta dela a letra da música. E pior, ela acha que a música com letra é que é música. Portanto, o que faz música é a letra, porque quando não há a letra, ela acha que não há música. Então, você veja o nível de significação que essa pessoa faz. Aí tem o outro que diz assim: não, tem uma letra boa e uma música ruim, ou tem uma música boa e uma letra ruim. Esse já consegue separar. E assim, as pessoas vão conseguindo significar mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Quer dizer, são camadas de compreensão. Tem pessoas que ficam muito na superfície e tem outras pessoas que vão. Agora, como qualquer grande obra, ela tem que estar estruturada a partir do seu átomo. Entende? Na verdade, eu, pelo menos a minha maneira de entender, eu acho assim, os clássicos, as grandes peças, as grandes obras, você vê que tudo dentro dela faz sentido, porque está tudo conversando, está tudo articulado, porque existe uma ideia-força, porque existe um projeto, uma visão de mundo, porque tem muita coisa envolvida. Então, uma escuta superficial, ela capta uma espuma. Veja bem, eu não estou querendo dizer que a pessoa é... Eu também tenho compreensões superficiais. Por exemplo, se me jogar dentro da mata da Amazônia, eu vou ser capaz de entender da mata e significar a mata muito menos do que uma pessoa que mora lá dentro. Ele vai olhar para mim, olha só, ele nem sabe que esse chiado está querendo dizer isso, ele nem sabe que esse barulho está querendo dizer que esse cheiro. Ele sabe muito mais que esse ser articulado com aquele barulho, com aquilo, quer dizer isso, isso. Ou seja, ele significa aquele espaço, ele territorializa ele muito maior.
E assim com a música, né? Então, por exemplo, você está falando do arranjo. Assim, uma coisa é você fazer arranjo para uma música que está sendo composta a primeira vez. Primeiro arranjo dela. Sim. Outra coisa é você fazer um arranjo, por exemplo, para Aquarela do Brasil, que já teve, sei lá, 150 mil, 2.000 arranjos, e tem pelo menos uns 4 ou 5 que são referência, que são debatidos, que são totalmente diferentes. Sim. Então, você tem que entrar na história da música, porque senão você vai achar que está inventando a roda e não está inventando nada. Isso a gente falando como você estava falando, dos grandes clássicos, de grandes obras, de grandes composições, que vão ter esse cuidado e tal. Mas, assim, eu estou tentando, assim, que participa com a gente aqui, a professora Claudinei Souza, que entende um pouquinho mais da música popular brasileira, ela está muito revoltada. Eu não vou citar artista, Rodrigo, senão, sei lá, mas ela está muito revoltada com. Vamos ver se a gente consegue citar sem direcionar. Com uma, entre aspas, artista que saiu de um reality show e lançou um EP recentemente, o negócio estourou no Spotify, essas coisas e tal. Só que aí hoje ela me mostrou uma fotinho feliz lá, né? Ela achou bom, né? Que, tipo, apesar de ter lançado e estourado, aí, tipo, não teve uma consistência, e aí já começou eu penso isso, né? Que não teve uma consistência para se manter no meio, nesse espaço, por exemplo, do Spotify, vamos dizer, e aí tá tipo já em declínio, apesar de ter sido lançado muito pouco tempo e tal, não conseguiu se aguentar ou firmar, e aí tá meio na curva descendente. Aí ela ficou feliz da vida, apesar da pessoa ter milhões de reais aí para investir nessa música e tal, e ter grandes mídias dando apoio para esse tipo de música, e aí ela ficou feliz. O que você pensa desse tipo de situação, Rodrigo? De tipo uma pessoa que não tem a formação musical, uma pessoa que gosta de música simplesmente e tal, aí vai para um programa de televisão, reality show, sai, é vencedor e tal, e aí resolve se lançar como, eu vou lançar um EP. E aí, né, como tá no momento, vai lá para cima na plataforma. Mas o que você pensa disso? Neto, olha só, eu realmente não quero. Eu acho que o nosso mundo está cheio de coisa errada, né? Mas eu realmente não quero me colocar assim no papel de juiz, assim, de ficar julgando. Eu acho que tem tanta coisa assim que a gente vê errada, pelo menos na minha avaliação. O que eu prefiro, eu acho que é importante, eu tento focar em conseguir fazer o meu trabalho com dignidade assim, tipo assim, eu acho assim, eu tenho uma relação com a música e é com ela que eu quero aprofundar a minha relação. Eu quero cada dia mais aprofundar a minha relação com ela. Claro que a gente precisa, o artista precisa que a sua música chegue ao público para até poder rodar a engrenagem. Mas, assim, há uma dimensão nisso que a gente tem controle. E há uma dimensão que a gente não tem controle. Então, eu acho que. Mas já eu entrar em contato com a música é algo que eu tenho controle. Então, eu prefiro atuar onde eu tenho controle. A parte que eu não tenho controle, assim, eu acho que eu prefiro entregar a Deus. Deus vai cuidar, né? Se tiver que cuidar. O Rodrigo, ele utiliza, aproveitando essa deixa, muito bem as redes sociais, pelo menos na minha visão, né? Não sou especialista em redes sociais, mas eu gosto muito da maneira, assim, eu não sou, assim, referencial para gostar, mas eu, como público comum, vamos dizer assim, gosto muito do que você apresenta nas suas redes sociais, a maneira que você, como você falou aí, tenta viver a sua música.
e se desenvolver na sua Neto, música. sabe o que que acontece? A música tem uma questão, para mim, que é o seguinte: a música é uma linguagem abstrata, ainda mais a música que eu faço, que é uma música instrumental, né? Eu não consigo dizer assim, espera aí que eu vou tomar um remédio fazendo uma frase no bandolim ou no violão. Ninguém pode entender que eu estou triste, que eu estou animado, que eu faço dançar, que eu faço relaxar, mas eu não posso dizer assim, olha só, daqui a 2 minutos eu vou picar a cebola. Eu não tenho como fazer isso com um instrumento, com um piano, com um bandolim. É uma linguagem limitada, abstrata. Mas eu acho que o que eu tento é tentar conectar esse discurso abstrato com os significados que a música traz. Volto a dizer, por exemplo, o Rio de Janeiro, no caso. Está entendendo? A cidade do Rio. A cidade do Rio foi uma cidade importante para a música popular no século XX. Foi talvez um dos maiores polos. Se não foi o maior, foi o segundo maior mundial, né? Num país que não é império, num país que não mandava no mundo, ou seja, puramente pelo enorme talento, pela criatividade absurda do músico brasileiro, do músico carioca. Então, você pode dizer que determinados sons, batucadas, ritmos, harmonias, frases, eles têm assento, eles têm território no Rio. Então, eu associar o Rio, ou seja, eu acho interessante, ou associar a uma ideia de juntar o nosso país com a África, que foi tão importante para a formação do nosso povo. Enfim, então eu acho que dá significados, entende, para a música instrumental, porque nada no mundo, na música, nenhuma arte existe sem visão de mundo. Eu tenho uma visão de mundo. Tá entendendo? E eu tento, apesar de fazer uma linguagem que é uma linguagem abstrata, como eu já expliquei antes, eu tento ligar visões de mundo a isso. Porque, no fundo, são elas que fizeram fazer aquela música. Sim, sim, verdade, o Rodrigo. E aí, falando assim da sua história musical, você lançou 6 álbuns, Sim. confere, solo, né? 6 álbuns solo. Eles estão no seu YouTube, que eu vi Então, tem então no algumas. YouTube, eu tenho uma página também na internet que chama rodrigolessamusico.com.br, que você encontra Deixa, também. deixa eu compartilhar aqui para o pessoal dar uma olhada. Enquanto você está falando, aí eu vou compartilhando aí. E A gente nessa vai. página, para a turma da música, eu tenho partituras, muitas partituras que as pessoas podem fazer download de forma gratuita. Olha aí, Rodrigo, tá compartilhando com o pessoal. Ó. Então É, tem aqui o Home, tem a história pessoal do Rodrigo sobre mim, os álbuns dele, ó, que você pode clicar. Então, rodrigolessamusico.com.br, site oficial do Rodrigo, isso. com os álbuns dele, como a gente falou, 6 álbuns. Tem mais as participações aqui, né, Rodrigo? Esse Rueira, esse trabalho, eu considero um álbum meu também, porque, na verdade, é meu, da Marina e da Manu. Porque a gente junto fez o trabalho, elaborou, escolheu o repertório, as músicas são todas minhas com a Manu, eu fiz a produção musical, eu fiz os arranjos também, então eu me sinto também um artista desse disco junto com a Manu e a Marina, uma parceria de nós três, né? Legal. A É. Manu da Cuíca e a Marina Iris. Esse disco aqui, o das Ilhas Mestiças, é um disco que eu gosto muito, que eu fiz uma mistura da música do Cabo Verde com a música de Cuba e a música do Rio. Tem a participação de João Donato, tem a participação de músicos africanos. Eu, inclusive, estive no Cabo Verde na ocasião da gravação, consegui o patrocínio da Petrobras para fazer. Fez uma imersão mesmo, né, Rodrigo? É, Ah, legal. Aqui tem Fora de Esquadro. Fora de Esquadro é um disco de sambas que eu fiz com parcerias minhas com o Mauro Aguiar. Né? Esse no Bangalô da Bandola é um disco instrumental de bandolim.
também todo de composições minhas. Meus discos todos eu sou o compositor, né? Todos, assim, o meu trabalho solo é uma coisa que eu posso até rever, mas até hoje eu só gravei música minha, né? Eu sou compositor, né? O que é Sim. é principal. Esse disco aqui, o Feito à Mão, é um disco que tem a participação da Joyce, da Dona Ivone Lara, de um grande cantor português, o Janita Salomé, uma turma de músicos da pesada. Esse foi o meu primeiro disco solo, um disco de canção, eu canto, tem parcerias minhas com a minha irmã, Tereza Lessa. E aqui, sobe aqui um pouquinho, desce só um tipo assim. Descer? Não, não. Subir. Isso. O Palavra Alada que eu lancei há 2 anos atrás, que é um disco duplo. Cara, esse trabalho eu fiquei quase 7 anos trabalhando nos arranjos, porque eu fiz muitas trilhas para filmes. E depois eu peguei temas dessas trilhas e desenvolvi eles, expandi, transformei eles em música pura. Então tem desde uma peça de harpa solo até peças que são quase sinfônicas, assim, com uma orquestração muito grande. Mas também tem quarteto de bandolim, baixo, piano e bateria. Aí tem quinteto com o violão do Lula Galvão. O Choro de Verão desse disco já deu 400 mil streamings, tá entendendo? Nossa. Entrou em playlist geral no mundo. Assim, eu poderia dizer até que é um sucesso assim da música instrumental, né? E um disco que eu também gostei muito, é um disco muito doido, sabe? Porque é um disco assim que não tem muita referência, né? Porque tem todos os humores, né? Tem coisas assim melancólicas, tristes, tem coisas alegres, tem coisas de tensão, de suspense, com uma pegada meio rock, funk, tem coisa impressionista, porque na verdade eu Nossa. tinha que atender às histórias dos personagens, né? Mas eu criei novas partes, eu criei novos arranjos. Eu gosto muito desse trabalho. Eu tive Esse álbum duplo, Rodrigo, de que ano que é? Você falou que ficou 7 anos. 2018. 2018, desde 2011 trabalhando. 2019, 2000 2018 foi o Rueira. Roeira. E aí eu tô com muita coisa para lançar assim de trabalho, né? Seja como canção, né? Onde eu pretendo agora, por exemplo, sempre chamar um cantor interessante para fazer e eu faço o arranjo, eu participo tocando bandolim, violão. Seja como música instrumental, porque eu comecei a estudar piano há 2 anos atrás, Olha, para essa coisa que eu te falei de entrar mais fundo na música e também no arranjo, na composição. Por exemplo, agora eu estou estudando uma peça do Ravel, né? E eu estou tocando, eu estou aprendendo, eu tô vendo lá e estou me deliciando, porque essa música, nos últimos 2 anos, eu devo ter ouvido essa música umas 200 vezes, mas agora eu não só estou ouvindo, eu estou tocando, eu estou vendo as notas lá, pô, como ele fez isso. Eu me transporto, cara. Eu entro em estado de oração, sabe, com essa música, né? Que é o adágio do concerto de piano solo do Ravel em sol maior. É uma coisa assim, é uma coisa suprema, assim, sabe, de obra-prima. quase E divino. depois eu vou começar a analisar, eu vou começar a aprender, porque eu acho também a graça da gente trabalhar com música, a gente está sempre aprendendo, né? Sim, sim. E Que a tá gente aberto, né? é, O Ravel, vamos dizer assim, não é nem da música popular brasileira. Tem gente que consegue ficar fechado e naquele mundinho. E como você falou, e dá para ver na sua obra, como você acabou de falar do álbum duplo, da trilha sonora, de vários humores, você mostra a sua abertura que você tem para produzir a sua música. Que não é, Rodrigo Lessa, bandolim, não. Rodrigo Lessa é muito mais, e o Rodrigo Lessa está indo para o piano. É verdade. Será que vamos ver em breve as. não O que sei, você olha, acha? Como que você. o meu projeto com o piano é assim, tem duas razões. Eu acho que, primeiro, é um acesso,
Porque você pensa só, a música do Ocidente, ela está condensada dentro de um instrumento, o piano. Tá tudo lá, entende? Assim, qualquer orquestração, qualquer peça, ela é sempre reduzida para o piano, entende? Então, assim, se você quiser ter acesso à literatura histórica, esse é o melhor instrumento para isso. Então, isso é a primeira razão. A segunda razão é que você tem duas mãos, né? Quer dizer, você tem uma capacidade de olhar para as frequências e também para você ver o violão. O violão você pode fazer aqui 3, 4 notas, 5, no máximo 6. Mas você não pode também ficar levando 6 notas toda hora. Não dá. Entende? Você pode terminar, fazer um negócio assim, mas você não pode ficar pam, 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 mudando rápido, porque não dá. Entende? Agora, o piano, cara, o piano é um instrumento completo, né? Você pode acompanhar aqui com a mão esquerda e fazer a melodia com a direita, você pode fazer baixo com a esquerda e acompanhar. Pode fazer o diabo, né? Claro que é difícil. É difícil. Para estudar, é muita coisa para aprender. Mas para mim, é para que eu possa ter esse acesso de crescimento. Verdade, verdade. E aí você já consegue vislumbrar você brincando, vamos dizer assim, com o piano? Você ou tá mesmo na parte de estudar? Você tá mesmo concentrado Eu tô no... empurrando a Kombi para ladeira acima ainda. Afe Maria, é um negócio, não tem como exemplificar melhor. Eu Ó, ainda estou empurrando a Kombi. Tem dias assim que o negócio fica plano, aí eu brinco um pouquinho. E até faço uma música às vezes. Já já, fiz. já Mas assim, consegue. a maior parte é transpiração. Olha aqui, deixa eu mostrar, vamos mostrar aqui o YouTube do Rodrigo Lessa, canal oficial dele, deixa eu compartilhar com o pessoal, o Rodrigo falando, rapidinho, o YouTube também do Rodrigo, canal oficial, Rodrigo Lessa, bem legal, tem os vídeos que ele se Pois é, apresenta. eu fiz vários videoclipes para esses singles, né, que eu acho que ficaram muito bacanas. Quem fez foi o Thiago, meu filho, que eu tenho parceria, que eu tenho também muito orgulho do trabalho dele. Então, eu lancei o Samba Castiço, né, com a participação da Nath Cohen. Aí tem uma turma maravilhosa, o Celcinho Silva, o Rogério Souza, o Luchar, o Xande. Depois eu lancei o Rala Coxa, com o Edu Neves, meu parceiro do Pagode Jazz Sardinhas Clube, com a participação do Pagode Jazz. Aí tem as pinturas de um grande pintor cabo-verdiano, que é o Kiki Lima, que também ilustram o videoclipe. Depois eu lancei o No Jeito, com a participação do Lula Galvão, que é um dos maiores violonistas, improvisadores. Também foi meu colega no Pagode Jazz Sardinhas Clube. E teve umas fotos do Walter Firmo, né, ilustrando. E agora eu lancei para o Dia Nascer ao Dia, com a participação da Thaís Mota e da Manu da Cuíca, que é minha parceira há mais de 10 anos. Bela Na parceria, Cuíca. 10 anos. Rapaz. Que inclusive vocês, no papo que vocês tiveram no Insta semana passada, falou que o próprio Aldir fez uma menção a ela, né, como compositora da, vamos dizer, geração atual, pode falar? Nova geração? O Aldir tinha loucura, tinha loucura pela Manu. E realmente é muito talentosa mesmo, viu? Não, ela é craque. Craque, craque. E você conheceu no meio Cara, eu do... conheci ela, é uma história tão engraçada que antigamente tinha o Orkut, né? Hã? E ela me procura no Orkut dizendo que ela tinha feito um blog com letras e que gostaria que eu fosse lá visitar. E aí eu me procurei até ela vestida com roupa de futebol. Hã? Sabe que a Manu,
ela foi craque. Ela jogava no time da Marta, que foi campeã olímpica. Ela era assim com a Marta. Ela joga futebol que nem craque, assim, sabe? É que ela tá na música, né? De fazer o É. gol. Aí E aí eu fui lá e eu vi uma letra que ela fez para uma música que chama Meio a Meio, que está nesse disco Rueira. Eu disse, puta, essa menina é craque, rapaz. Aí eu escrevi para ela, pode ficar tranquila que nós seremos parceiros. Você é craque, menina. Aí eu perguntei para ela, por acaso você tem algum parentesco com o Ricardo Oiticica? Um amigo meu, né? Ele falou, meu pai. Eu falei, porra! Precisa disso? Aí foi isso, eu era muito amigo do pai dela e ela me procurou desse jeito, né? Anonimamente, né? sim, sim. E aí a gente começou a fazer uma música atrás da outra e tudo mais. Depois a gente fez um musical que chama-se Avenida Réveillon, com os textos da Fátima Valença, que é uma grande roteirista. A gente encenou esse musical, mas a gente não conseguiu patrocínio, então a gente não conseguiu ficar muito tempo em cartaz. E a gente aproveitou algumas dessas músicas desse musical, algumas, muitas, entraram no disco Rueira. E a Marina Iris era amiga dela de faculdade de letras. Entendeu? E de roda de samba, que elas iam muito à roda de samba e tudo. E aí um dia eu fui ver um show que a Marina cantava as músicas daquele compositor paulista de samba que fez Ronda, ai meu, Pegou. Essa professora Claudinez ia saber. não, ó, ele vai aparecer o nome, mas é famosaço, é um grande compositor paulista. E aí eu disse, pô, a Marina ela pode cantar qualquer coisa. Aí eu disse, vamos perguntar se ela anima. Aí ela animou. Paulo Verzolini? Paulo Vanzolini. Isso, Vanzolini. Boa, a internet salvou. Aí vocês começaram a desenvolver essa parceria. Antes da pandemia, vocês tinham uma relação, tocavam juntos? Pois é, não. Aí assim, porque eu tive uma época na minha vida que eu fui muito de roda de samba e de boemia e de tudo mais, e de ficar tocando madrugada. Mas depois eu parei com isso. Parei. Mas a Manu não. A Manu ela é boêmia profissional. Agora Opa. menos, porque ela virou mãe, tá entendendo? Mas ela é muito mais boêmia do que eu. Então, ela inclusive criou aquela história do aniversário do Aldir, né, que eles ficam uma noite inteira só cantando música do Aldir no Bip Bip. Isso muito tempo atrás, né? Muito antes 5 ou 6 anos atrás. da passagem dele, né? Então, eu não participo dessas rodas com a Manu, não. O nosso negócio é assim, ela me manda uma letra, eu mando a música, a gente faz. É assim. Mas Nesse ano vocês tocaram juntos, né? Vocês participaram lá, a gente tocou. fizeram uma... A gente gravou esse negócio. Aí, quando teve o Rueira também, a gente fez algumas coisas juntos. A gente faz quando tem, assim, mas assim, a nossa parceria é mesmo de compor. E como foi já que vocês tinham essa relação, como é que foi esse processo na pandemia, o seu trabalho na pandemia, Rodrigo? Você sentiu mais dificuldade em desenvolver esse tipo de trabalho? Ou conseguiu depois de como todo mundo em todas as áreas, depois de um tempo se adaptar e realizar o seu trabalho? Eu tenho conseguido trabalhar, entende? Eu tenho conseguido trabalhar.
Por exemplo, agora eu fiz música para um filme, tenho estudado piano, tenho conseguido, tenho composto, tenho feito música, tenho feito arranjo, eu tenho conseguido trabalhar. Eu funciono bem assim em casa. Você conseguiu, então. Aí teve muitos tipos de profissionais que tiveram dificuldade, né? Mas, Não, eu acho que é para a maior parte dos meus colegas, inclusive dessa área de palco, né, que estão muito no palco, foi um baque muito violento, né? Foi um golpe. Inclusive, eu acho que, porra, tinha que ter políticas públicas para proteger os músicos, né? Porque eles foram muito atacados, eles foram muito atingidos, né? fora, teve as profissões que ficaram mais evidentes nesse começo, pelo menos, da pandemia. Foi o que falaram, né? Que vão ser foram os primeiros a entrar e os últimos a voltar, alguma coisa assim, né? É, Pessoal que trabalha principalmente tocando, os músicos, então tiveram que, muitos para continuar se sustentando, se reinventar de infinitas maneiras para poder continuar. E muitos tiveram enormes dificuldades, né? verdade. Principalmente por A isso você falou, situação, a que não situa- teve apoio. a situação está terrível, a situação dos meus colegas está Tá, terrível. né? Não acabou nada. Não, Tá, tá, com certeza. Com tá muito certeza ruim. tá. Assim, as pessoas estão assim. Eu acho que o que aconteceu na pandemia foi assim. A internet, ela de certa forma, ela como base técnica, ela permitiu, né, a que muitas coisas sejam feitas de forma virtual. E a pandemia acelerou esse processo de uma forma ultra radical, né? Sim. E quem não conseguiu se adaptar teve mais dificuldade, mas o ser humano tem essa capacidade de adaptação que faz a gente superar muitos tipos de dificuldades, né? É, E apesar de todas as dificuldades que a gente encontrou nessa pandemia, está encontrando, agora não está nada melhor, né? Os números continuam existindo, esses números de pandemia, e a proteção para as classes trabalhistas ficaram bem evidente a inexistência delas, né? Como você falou, de projetos, de programas, de incentivos, a gente vê coisas assim muito não verdadeiras acontecendo e que também não são suficientes e o pessoal com tremenda dificuldade. verdade. Mas a gente tem que enfrentar e superar, né? Tentar superar, né? Perdemos muitas pessoas importantes, né? Nesse processo todo, mas temos que continuar tentando superar. Aí vocês fizeram para o Dia Nacional Dia. Fizemos. E agora, quer dizer que esse foi o último single, né? E agora eu vou lançar o álbum, né? Agora em 8 de outubro, que vai se chamar No Jeito, né? Tem um single que chama No Jeito. Nesse álbum agora, assim, vai ter mais uma música com letra que chama-se O que que a Bandola Tem, que a Manu botou a letra e a Thaís cantou, que é um choro e que fala sobre bandolim e, enfim. É, Tem alguns sambas instrumentais com participações muito legais do trompetista Gessé Sadoc, outra com o Lula Galvão e o grande trombonista Roberto Marques, é, uma com o Gabriel Improta e o Fernando Leitsky no piano, uma com inclusive o Lucas na clarinete e o Everson no trombone, e uma que essa não é samba, porque esses todos seriam sambas instrumentais, samba jazz nessa pegada, samba pagode jazz, não sei. Eu até lancei uma playlist agora, samba jazz, pagode jazz, bossa café, que seriam assim as várias
combinações da música carioca instrumental, conversando com o jazz, tá entendendo? Então eu lancei no meu canal no Spotify. Mas tem uma música que eu gosto muito, que eu acho que talvez eu vou até pensar em usar ela para trabalhar mais ela, que chama Sete Léguas. E eu dei esse nome porque é uma música que ela tem vários sotaques dentro dela, né? Então ela tem um sotaque meio assim argentino, meio piazzólico, tá entendendo? E depois ela tem uma pegada meio assim de uma balada de jazz, que ela vai, e depois ela vai para uma bossa nova. Então eu falei Sete Léguas justamente por esse caminho, né? Na América, né? Da Argentina, do Rio, de Nova York, né? E eu chamei o meu parceiro, né? O Eduardo Neves, Edu Neves, agora o nome artístico dele é Edu Neves, e ele fez um lindo solo de saxofone. Mas assim, o Gessé também fez um solo maravilhoso no trompete. Essa música começa com uma coisa meio ritualística, meio macumba, meio uma coisa, um batuque, né? Mas ao mesmo tempo meio polifônico, que são várias vozes. Aí depois entra num samba rápido, que ele faz um improviso matador e termina num funk. Então você vê bem a coisa do Rio, né? Tá, as linguagens do Rio, né? E aí eu vou lançar esse trabalho, esse disco no jeito, que é uma homenagem ao Rio, tem uma capa também, tem uma pintura da paisagem do Rio, da Adriana Brant. E é isso, esse é uma das caras minhas, tá entendendo? É uma das minhas caras, porque eu tenho também uma viagem que eu faço, que já é uma coisa assim mais, não sei, erudito, eu não sei qual é o nome, porque, cara, esse negócio de música, o Radamés falava isso, e muita gente. Eu não sei, eu acho que música boa é música boa, sabe? Ela pode ser simples, ela pode ser complicada, ela pode ter 2 acordes, ela pode ter 30 acordes, ela pode ser. Sabe, eu não acho que a música boa, ela precisa ter isso. Não, ela precisa ter coerência interna, ela precisa ter mensagem, ela precisa ter poesia, cara. Não, Ela fórmula não precisa existe. transmitir, ela precisa. Aí acaba que a gente olhando para as coisas que a gente acha, agora entra o meu olhar, né? Por que eu acho boa? Porque ela é coerente, porque ela tem duende, porque ela tem uma loucura, ela tem uma mensagem, mas ao mesmo tempo ela internamente ela é toda organizada, os sentidos estão todos, porque ela sempre te fala uma coisa nova. E eu acho que música boa também é isso, que você ouve hoje, se descobre uma coisa, se ouve amanhã, se descobre outra coisa, você ouve amanhã. Hum. Ela não enjoa, tá entendendo? Ela é como se é como se ela fosse uma cebola, tá entendendo? Que tem sempre uma nova gomo para você abrir, sabe? Tem uma nova coisa para você descobrir. Ela não é chapada assim, pá, tá entendendo? Você vai, aquele lance que eu te falei, as camadas, né? E ela também depende do nosso momento, às vezes tem a batida, na hora que ela bate na gente, tem momentos que a gente vai receber a música de maneira diferente, como você falou. Além das camadas, tem a gente também, as nossas camadas. E aí tem um dia que você tá e você escuta a mesma música em vários humores, como você falou agora há pouco, e nesses humores você vai ter descobertas diferentes, você vai ter sensações diferentes da mesma música, do mesmo artista, às vezes do mesmo artista, às vezes do mesmo estilo musical. É muito bom isso da música. A gente falando de todo tipo de música, né? Não só da popular brasileira, da música brasileira, da Por música exemplo, agora eu instrumental, do estou jazz. curtindo muito, sabe um artista? Eu ouço as coisas mais loucas possíveis e diferentes. Eu estou curtindo muito um artista que é o Roberto Mendes, que é um violonista lá do Recôncavo da Bahia. O Gil, o Caetano adoram ele. Mas tem um jeito de tocar o violão assim muito gostoso, muito swingado, muito particular.
que é uma técnica que ele usa os 2 dedos numa corda só. Então ele fica meio assim, batucando numa corda. Então, geralmente o violão você tipo usa para cada dedo, você usa para cada corda você usa um dedo. Não, ele usa 2 dedos numa corda, né? E aí fica fazendo esse batuque, é um batuque muito gostoso da chula, do samba do recôncavo. Cara, harmonicamente é uma música simples, mas ritmicamente ela é interessantíssima, ela é maravilhosa, ela é alegre, é sensual e tudo mais. Eu tô amarradão, tô ouvindo direto isso. Roberto Mendes. E ao mesmo, o Roberto Mendes, e ao mesmo tempo tô ouvindo o Ravel, que é outra parada, outra coisa, outro sentimento, sabe? Às vezes eu gosto de ouvir James Brown, tá entendendo? Que fica, num acorde só. Tá É isso que é importante, groove, Rodrigo. aqueles metais e tudo mais. Sei lá. É isso que é importante para o pessoal da nossa conversa. Essa questão de um músico como você, dando esse depoimento, dessa abertura, porque a gente, quando é mais novo, a gente tem também isso. A gente, às vezes, fecha um pouquinho, né? A gente mesmo fecha a nossa visão, nosso ângulo de visão ou de escuta. A gente, vou escutar só heavy metal, vou escutar só tal coisa. E aí, eu depois, agora, refletindo, a gente perde muita coisa. É uma perda. Quando você tem isso, você, o ser humano, quando na experiência de menos maturidade musical, alguma coisa assim, você se fecha para algumas coisas. Eu me confesso assim, Mas né? é interessante isso, Neto, porque eu acho que se fechar num momento da vida é importante para você dominar alguma coisa, para você ganhar identidade. Sim, sim. Mas se abrir é importante. Os 2 movimentos são importantes. Se abrir é importante porque eu acho que você passa a ter uma coisa que eu acho que é muito importante: horizonte cultural. Porque se você vai fazer teu rock and roll e você sabe o que é rock and roll, mas você já ouviu o Ravel, mas você já ouviu o choro, mas você já ouviu a bossa nova, você já ouviu o tango, assim, você pode, eventualmente, naquele momento daquele ensaio, você ter uma solução que jamais iria entrar ali na ração, ou no cardápio, ou na dieta do rock, e que vai funcionar muito bem. Quem fazia isso magistralmente para o choro e para a música instrumental, na minha opinião, é o Paulo Moura, no clarinete, que era um cara que tinha um horizonte cultural, que é o meu mestre nesse ponto, inclusive, é minha referência. Eu segui muito os passos dele, tá entendendo? Um cara que se interessava por música contemporânea, música erudita contemporânea, que é música clássica, choro, jazz, bossa nova, baião, é latada, era tudo. Ele queria, sabe? E aí, por exemplo, quando ele ia fazer o choro, sabe? Ele dizia, vamos desfazer o andamento aqui, vamos criar um outro andamento. É o tipo da coisa, não acontece no choro, mas ele já tinha visto isso acontecer tanto em música erudita. Isso pode acontecer, dá certo. Por que a gente não pode experimentar aqui? E uau! Aí ficava legal pra caramba, sabe? Então o cara, de repente, ele puxa uma coisa de lá, puxa dali, porque ele já viveu, ele já ouviu, ele já viu que isso é possível, entende? Agora, quando você fica comendo só aquela ração, entende? O teu mundo fica pequeno. Assim, horizonte cultural é o seguinte, é você tornar seu mundo maior. É você criar mundos. Sim, Né? e a gente abre, no meu caso, pelo menos, foi abrindo naturalmente, com a vivência, conhecendo pessoas dos outros meios, os músicos, os outros estilos, que a gente vai se abrindo. E processo natural. E agora a gente olha para trás e agradece assim de ter tido a oportunidade de abrir, de poder se abrir, de entender as outras culturas, como você falou, abrir culturalmente, não só na música, né? Abrir para leitura, estilos literários, tudo tem que abrir. É muito importante isso para a música. A gente vê isso em trabalhos como o seu, como os dos outros grandes artistas que você citou, que fizeram isso.
em todos os estilos musicais, não só nos que a gente está falando aqui na nossa conversa, mas fazer isso. E você vê muito, por exemplo, nos anos 90, tal, o rock era muito fechado para isso, para esse tipo de experimento dos próprios músicos. Aí o cara chega, por exemplo, Sepultura, né, que é um brasileiro, mas é thrash hardcore que chama, né, o estilo deles. E aí eles, nos anos 90, juntaram com a percussão brasileira, colocaram nesse som, e no Brasil, o público brasileiro ficou muito pé da vida. Pô, o que é isso? Os caras, o Lobão tocando samba no Rock in Rio e tal, que é isso? Joga garrafa no cara, sabe? E, tipo, eu não lembro na época, né? Vou confessar, não lembro na época o que eu pensei, né? Do Lobão, por exemplo, levando as garrafas lá, garrafadas no exemplo Lobão, né? Mas muitos outros artistas que acontece isso, infelizmente, mais antigamente. Mas dessa possibilidade. Então, tem um público, né? Igual futebol também, tem muito a paixão, né? Onde envolve a paixão do ser humano, acontecem às vezes esses tipos de situações, e pessoas que já tiveram nessa visão depois têm a possibilidade de olhar para trás e refletir, abrir o seu leque, como se falou, cultural, de todos os tipos de cultura, e aceitar isso. Então a gente precisa, o nosso público que assistindo a gente, é muito importante o depoimento do Rodrigo por isso. Que o Rodrigo tem todo esse retrospecto, essas influências que ele teve, e que você pode fazer isso. A gente não vai falar deve, mas que você se abrir a esse tipo de experiências, com certeza você vai tornar o seu trabalho, a sua música, muito mais completa, mais rica, pode atingir mais pessoas do que aquilo que você queria só. E depois também tem uma outra coisa, por exemplo, eu começo com o universo do choro, né? E aí assim, pô, assim, você para se formar um músico de choro, você tem que tocar, sei lá, repertório de 100, 50, 80 músicas. Eu não sei, eu tocava 80, não sei, 70, 80, 100 músicas de decor. Aí eu disse assim, cara, eu vou aprender 200? Não, vou aprender outras coisas. Porque, porque também tem o seguinte, eu acho assim, veja bem, essas vacas sagradas da música brasileira, vamos colocar, tipo assim, sei lá, Ernesto Nazaré, Pixinguinha, sei lá, Cartola, por exemplo, Nelson Cavaquinho. Você acha esses caras que se mantiveram com as luzes sobre eles durante décadas, você acha que você vai encontrar uma música boa no lado D deles? Eu acho que não. Não me interessa. Não, tudo bem. Se eu for fazer uma tese de doutorado sobre o Cartola, eu acho que tem mais é que fazer isso. Ou se eu for fazer um trabalho acadêmico sobre o Nazaré e tudo, eu acho que é super válido. Mas eu estou dizendo assim, o melhor dele já foi peneirado. Tá entendendo? O Nazaré tem 20 músicas foda. Entende? Talvez até mais. Mas ele deve ter composto 100. Não estou dizendo que as outras não são boas. Mas assim, mas você pega o melhor do Nazaré nessas 20, tá entendendo? E aí você vai pegar o melhor do Piazzolla, tá entendendo? O melhor do Custódio Mesquita, tá? O melhor do fulano, sabe? Tipo assim, vai pro melhor que tem, né? E o negócio é o seguinte, eles ficavam assim, escarafunchando nesse baú. E eu cheguei, não, esse baú eu já mexi pra caramba. Assim, eu tô satisfeito, entende? Agora eu quero outras coisas, entende?
Entendo. Assim, porque um artista... Agora, claro, tipo assim, encontra um artista... Quando encontraram, por exemplo, a Clementina de Jesus, ela é empregada doméstica, tá entendendo? Aí ela traz todo aquele repertório e ninguém no início, e tudo é uma coisa, tá? O Hermínio descobriu ela, para legal. Mas passados 30, 40 anos que a pessoa se torna uma celebridade, ou pelo menos ela se torna uma referência, tá entendendo? Já foram gravados vários discos, vários trabalhos e tudo, não sei o quê. Acaba que uma peneirada vem, o melhor pula para fora. E aí você... Aí é isso, é o que dá pra gente tirar deles, né? Exatamente. Aí você pensa essas coisas, né? E vai. Bom, pelo menos eu estou dizendo para mim, né? Eu não estou querendo dizer para os outros. Cada um faça o seu caminho. Assim, eu não quero desqualificar. Veja bem, o que eu estou falando, quem faz diferente fica no baú. Palmas, seja feliz, faça a sua pesquisa, descubra uma pérola escondida, ótimo. Eu acho que não tem. Eu não quero gastar esse tempo para mim, para minha alimentação espiritual, estético-artística, tá entendendo? Isso não faz parte do meu cardápio. Eu deixo isso fora. Isso não entra na minha festa. Com certeza, Rodrigo, tá certíssimo. A gente concorda com você. Rodrigo, a gente queria falar horas, dá pra gente conversar sobre música, né? Música é um assunto, vamos dizer, quase infinito, né, Rodrigo? Não sei se é infinito, mas dá pra gente ir longe, né? Mas a gente tentou conversar o melhor com você aqui. Foi muito legal, Neto. Muito obrigado. Eu vou pedir para a turma aqui, quem gostar da minha música e tudo mais, para se inscrever no meu canal do YouTube. Sim. É uma maneira de dar uma força para o projeto, também seguir no Spotify. E ativar o sininho lá. Meu repertório tá nas redes sociais, nas plataformas digitais, né? Tá no YouTube. E na minha página, as pessoas que quiserem, eu posso dizer que tem partitura, tem áudios, tem as fotos, né? E se ligar agora no próximo lançamento, que é o No Jeito. 8 de outubro. 8 de outubro, 8/10. Isso. Nas plataformas digitais. Isso. Vai ser na forma EP ou é um álbum completo, Rodrigo? 10 músicas. 10 músicas. É álbum, né? Que chama, né? EP até 6 músicas. Não sei se tem uma classificação assim, mas é isso aí. Vamos estar esperando e a gente vai estar compartilhando com o nosso pessoal também. A gente tem um programa nos nossos podcasts de MPB também, que a gente compartilha os grandes clássicos da MPB, chama Clássicos da MPB Podcast. A gente conversa um pouquinho também. E a gente pede a oportunidade de inserir também as suas músicas, se você permitir para a gente, nas nossas playlists, e está ajudando a divulgar todos os seus clássicos que você produziu para a gente. Obrigado. Tá legal, Rodrigo. Rodrigo, agradecemos muito a sua disponibilidade, amigo. E precisando da gente, aqui da família da Classiqueira, é só entrar em contato com a gente, tá bom, Rodrigo? E para fazer esse compartilhamento do seu trabalho, tá? Pode contar com a gente sempre também. Muito obrigado. Beleza? Um abraço para todos e um abraço para ti. Um abraço para você, Rodrigo. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade, pela sua gentileza, e vai desculpando de novo aí os problemas técnicos de tecnologia que a gente tem, né? Eu me dou muito mal com esse negócio, viu? Eu tenho, que nem se falou, o computador ligou, tá atualizando. Mano, é essa hora que eles escolhem para fazer isso. Não é você que escolhe, é eles. Aí você vai desligar, o bicho começa a se atualizar. Você vai ligar, o cara quer se atualizar. Não dá, né? É complicado. Deixa esses caras para lá, vamos continuar no nosso mundo. Mas tem servido bastante para a gente. Eu falo para minha esposa que eles têm já um negócio de uma inteligênciazinha bem pequenininha lá dentro, e essa inteligênciazinha já serve para perturbar a nossa vida já. Eles têm uma personalidade, sim. Se você falar mal dele aqui, ele se desliga na hora aqui. Tem sim, viu, Rodrigo? Daqui uns 100 anos vão dar razão para nós aqui. Que, tipo, essas primeiras máquinas aí já causavam na vida dos humanos e era de propósito o negócio. Com certeza. Tem isso aí.
Eu sou químico, viu, Rodrigo? E você falou do átomo lá no começo, gostei muito daquele paralelo que você fez com o átomo, que a música começa do átomo. Gostei muito disso que você falou, viu? Não sei se eu já tinha ouvido você falar nas suas falas em outros momentos aí, mas gostei muito aqui no Coração do Químico. Na hora eu fiquei muito emocionado, velho. E eu morei com economista na faculdade, a gente gosta muito da galera da economia também. E parabéns aí por toda a sua vida, por toda a sua carreira, por tudo que você faz pela música brasileira, Rodrigo. Obrigado e volte sempre! Um abração. Tchau, Tchau, querido. tchau, Rodrigo. Boa Tchau. noite. Valeu. Tchau.